E aí, galera? Tudo bem por aí? Eu resolvi falar de um tema. Tem como acelerar o processo? Vamos conversar sobre isso, sobre nossa vida operacional, nossa vida como trader. Eu recebendo inúmeras mensagens assim, e geralmente eu sempre trago temas que vocês me perguntam. Então, quando tem um tema que é muito recorrente, principalmente nas directs ali do Instagram, eu trago para cá. Por quê? Porque eu acho que a dúvida de um pode ser a dúvida do outro e a gente vai trocando, né, essas experiências para acelerar o nosso processo também. Então, algo que tem me incomodado bastante são as perguntas, né, sobre como acelerar o processo. É como se as pessoas estivessem tão ansiosas por ter resultados logo no processo de day trade, de swing trade, que isso toma conta e ela não sabe, né? Às vezes até se perde durante o caminho. Por quê? Infelizmente, né? Plantaram essa ideia na nossa cabeça de que a bolsa de valores, day trade, é caixa eletrônico, é loteria, né? Que você coloca R$ 1.000 e saca R$ 1 milhão amanhã, né? E saca até pelo celular, né? O botãozinho, como diz o Eduardo, o botãozinho ali do plug do carregador, né? É o caixa eletrônico que saca dinheiro, enfim. Várias coisas foram, né, faladas ao longo do tempo pra gente sobre isso, e infelizmente, para quem não conhece, para quem não trabalha no mercado financeiro, para quem não opera a bolsa de valores, para quem está de fora ainda, conseguir entender como que é a realidade às vezes leva um tempo. E tem como acelerar o processo? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Por quê? Olha só, se a gente pega um comparativo com qualquer outra profissão, com qualquer outra atividade, a gente vai entender que existem fases que a gente precisa percorrer. Vamos lá. Vou falar de mim. Comecei estudando direito. Tinha 16 anos, comecei faculdade, terminei faculdade. Estudei para passar no exame de ordem, passei no exame de ordem, me tornei advogada e por aí vai. Fiz especialização, fiz mestrado, foi o teste do tempo. Durante a faculdade eu fiz 2 estágios. E tudo isso leva tempo. E isso eu estou trazendo para a minha faculdade. Para qualquer outra atividade profissional que seja, se for fazer um curso técnico, se for fazer um curso de especialização, qualquer coisa vai demandar um tempo. Você tem que respeitar o seu tempo. E para a gente respeitar o nosso tempo, a gente tem que entender onde a gente está e para onde a gente vai. Onde que eu quero chegar? Qual que é o meu objetivo? E existe alguma forma de acelerar o processo? Sempre existe alguma forma. Só que tem que entender o quanto você está disposto, o quanto você está disposta a pagar o preço por essa aceleração, entende? Vou dar um exemplo agora, trazendo para a vida de trader, né? Lá em 2017 para 2018, quando eu comecei a estudar e estava já pensando na minha transição de carreira, como que eu fiz para acelerar, digamos assim, o processo, sendo que eu não tinha tempo durante o meu dia para acompanhar o pregão ao vivo. Eu não tinha tempo, porque eu trabalhava, eu saía de casa às 7, voltava às 10h30. O que eu fiz? Replays aos finais de semana, domingo especificamente. Por quê? Porque era o tempo que eu tinha. Eu queria sair, eu queria fazer uma transição de carreira, queria logo, queria. Só que eu também sabia que eu não podia fazer de qualquer jeito e a atividade na bolsa de valores iria demandar muito estudo, muita dedicação. Isso, gente, eu tô falando pra vocês, por quê? Porque é um dos pilares que a gente fala aqui, né? A gente não prega a história da facilidade. Por quê? Porque é a velha história. Se fosse fácil, estaria todo mundo fazendo, todo mundo ganhando dinheiro e tava tudo certo, né? Mas não é. Eu poderia mentir aqui pra vocês? Poderia. Mas tem a cara de pau? Não tenho. Então vamos lá. Não é simples, não é fácil, mas é possível, totalmente possível. O que precisa? Respeitar o tempo
e cada um tem o seu, cada um tem uma forma, cada um vai encontrar o seu operacional em maneiras diferentes, né? E isso, se você pratica, se você coloca em prática, se você separa ali um momento do seu dia, ou se você ainda não tem esse período do dia disponível para estudar, para se preparar, se você deixa separado ali um momento do seu final de semana, um dia que você tenha livre, né, no seu trabalho, para se dedicar às operações em bolsa, para se dedicar ao estudo do gráfico, tudo isso faz com que você acelere o seu processo. Mas tem um pequeno detalhe e uma linha muito tênue entre acelerar o processo e querer uma fórmula mágica. Quem não quer uma fórmula mágica? A gente sabe que o Brasil é um dos países que mais alimenta pirâmides financeiras, infelizmente. Sabe por quê? Por causa da fórmula mágica. Imagina, eu vou te dar R$1.000 e vou sacar 10 mil mês que vem, né? Ou eu vou te dar 10 mil reais e você vai me retornar um pagamento fixo mensal de 10%. Entende? Esse tipo de situação, infelizmente, acontece muito. E o Brasil alimenta muitas pirâmides financeiras, movidos por quê? Ganância. Então, é natural do ser humano você querer um atalho, né? Tem um jeito mais fácil de fazer isso? Então, vamos procurar o jeito mais fácil. Só que, infelizmente, na Bolsa de Valores, você não pode delegar essa função. Nesse sentido, beleza, vou investir, então pega aqui o meu dinheiro e você faz as operações e você me paga lucro. Não existe isso, até porque, pessoal, também existe um pequeno detalhe chamado crime de agiotagem. Essa história assim de você emprestar dinheiro, receber juros, entende? É crime no Brasil. Então, mais uma vez, existe como acelerar o processo. Só que você tem que entender que é muito mais fácil, muito mais vantajoso você acelerar por conta própria, buscando suas ferramentas, entendendo que você precisa realmente sentar a bunda na cadeira, é o que eu chamo de HBC, horas de bunda na cadeira, para estudar, para se dedicar, para operar um replay, para fazer, né, no simulador as operações. Às vezes você tem a opção de pegar ali o pregão ao vivo, né, durante o dia, você sentar para fazer e testar o seu modelo operacional no simulador, mas acelerar o processo de uma forma consciente que não vai te prejudicar no futuro. Você acelera o seu processo de uma forma consciente que você vai colher os frutos disso, ou seja, você vai ser completamente autônoma, completamente autônomo para operar em bolsa de valores. E não delegar isso, deixar isso para outra pessoa fazer por você. Então, você cuida do seu capital, você cuida do seu dinheiro, você cuida disso buscando conhecimento. Então, a gente acelera o nosso processo buscando conhecimento. E aí, eu trago aqui uma frase do meu pai e da minha mãe, né? Conhecimento é algo que ninguém tira de você, que ninguém te rouba. Ninguém. Pode ser a catástrofe que acontecer, acontecem coisas, né, na nossa vida, a gente perde coisas, perde bens, perde não sei o quê, toma decisões erradas, perde dinheiro e etc. Mas conhecimento, a não ser que, obviamente, infelizmente, aconteça algum tipo de transtorno aí psíquico, mas do contrário, naturalmente, ninguém te rouba isso. Não tem como ninguém te tirar o que você sabe. O que você pode fazer com isso é muito maior. Então, não tem limites para isso. Então, se a gente tem como acelerar o processo, buscando mais conhecimento, aprendendo técnicas novas, colocando isso no nosso operacional, perfeito. É isso que eu quero para minha vida. Por quê? Porque você sabe aonde você está, como eu falei no início. Você sabe aonde você está e você sabe aonde você quer chegar. Você só precisa respeitar o processo e o tempo. Só isso. E não querer acelerar e querer comparar. Nossa, mas o fulaninho de tal aqui do meu lado já tá fazendo tantos reais ali por semana. O fulano de tal já trocou todos os monitores, já comprou computadores novos e etc. A comparação também é horrível.
A comparação não nos deixa prosseguir. Por quê? Porque você não sabe em que fase do processo o seu colega está, a sua colega está. Então, se você compara, é prejudicial. Por quê? Porque você tem que respeitar o seu tempo. Você também não sabe quais foram as renúncias que ele ou que ela fez, as renúncias que fizeram para poder estar onde estão. Entende? Então, quando a gente respeita o nosso próprio tempo, nosso próprio processo, a gente deixa um pouco mais leve essa caminhada e não se cobra tanto, né? Muitas pessoas também me perguntam assim, poxa, Carol, eu preciso ter um mega blaster computador, 8 monitores para começar? Não. O que realmente você precisa e a maior ferramenta que você precisa é o seu conhecimento. Obviamente que para operacionalizar o seu conhecimento, você vai precisar sim de um computador bom, você vai precisar de uma conexão com a internet, você vai precisar de um monitor. Mas comece com o que você tem. Comece com o que você tem disponível. E no momento em que você for sentindo a necessidade, você vai aumentando isso. Eu, por exemplo, demorei algum tempo para sentir essa necessidade. Eu demorei quase um ano, assim, para realmente, eu preciso realmente de um monitor maior. E agora a gente voltou ao início, back to basics. Por quê? Porque como a gente está com o escritório na mochila, não dá para carregar monitor de 32 polegadas na mochila, né? Então a gente voltou à configuração inicial. É mais difícil? É, mas por quê? Porque a gente já tinha acostumado. Aí depois você o quê? Desacostuma de novo. Nosso cérebro é totalmente adaptável, totalmente moldável. Tá? Então, para acelerar o processo, voltando então nosso tema, para acelerar o processo, você precisa entender que cada um vai ter um tempo, cada um vai ter que respeitar o seu tempo, o seu processo, e a aceleração vem da sua dedicação. Não procure fórmulas mágicas, dedique-se, faça treinamentos, faça estudos, abra mão de algum lazer, por exemplo, que você tem, para tirar aquele tempo e falar assim, não, peraí, eu vou abrir mão disso aqui hoje para colher resultados amanhã, resultados mais rápidos, resultados mais consistentes. Então, na nossa vida, como traders, a gente precisa entender isso. Não buscar a facilidade, não buscar o caminho mais rápido ou a fórmula mágica, e sim entender que cada um tem um processo de descoberta, tanto do operacional quanto do emocional. E aí eu tenho até que lembrar vocês que no sábado, por exemplo, a gente teve uma aula especial de yoga na nossa mentoria DNA de mercado. Eu convidei a minha professora de yoga, a Tita, para dar uma aula especial para a galera da mentoria. E muita gente, depois que eu postei, muita gente veio me perguntar, Carol, como assim, né? Qual que é a importância do yoga para a nossa atividade? Gente, respiração. É isso. Quando a gente está sentado operando, a gente coloca muita emoção. Por quê? Porque se trata de dinheiro. O dinheiro é emocional. E a não ser que a gente seja robozinho, né? E se a gente for robozinho, a gente não tem emoção. Mas mesmo com o robozinho, a gente precisa ter ali uma mãozinha que vai ligar ou vai desligar o robozinho, né? Mas enquanto a gente não é robô, se a gente for ser humano, a gente vai ter emoções. E quando se trata de dinheiro, às vezes a gente até imprime emoções erradas, digamos assim, né? Algumas coisas que a gente ouviu lá na nossa infância e que a gente trouxe para a vida adulta e que isso pode atrapalhar. Quando eu coloco o yoga, a prática do yoga no meu dia a dia, como trader, o que eu faço? Eu respeito a minha respiração, eu respeito o meu processo. Eu não deixo com que essas emoções invadam no sentido de me atrapalhar, né? Às vezes a gente realmente precisa fazer uma respiração e é esse processo que a Tita ensinou pra gente. Às vezes a gente precisa fazer um alongamento, principalmente antes de sentar para operar, organizar o nosso corpo para essa atividade que é tensa, sim, né? Não é uma coisinha simples, como eu falei lá no início, não é simples, não é fácil, não é jogatina, não é loteria. Então a gente precisa respeitar todas essas fases e é por isso que a gente trouxe para a mentoria DNA de mercado essa aula especial com a Tita.
foi incrível, foi um processo muito bacana, assim, que a gente experimentou lá no sábado. E aí muita gente me perguntou, achei interessante, assim, né? Mas é isso, a importância é essa, a importância de você conhecer o seu corpo, né? De você respirar melhor e principalmente, né? Fazer esses alongamentos, esses exercícios, que o yoga tem muito disso, exercício de força também, justamente para aprimorar o robozinho, né? O ser humano que está aqui operando, que está aqui atrás da máquina, movimentando aí essa empresa. Vocês, histórias, vamos compartilhar com vocês conhecimento. E isso, gente, não tem preço, viu? Tem valor, tá? Então aproveitem, inscrevam-se para a semana, para a imersão DNA de mercado que começa na quinta-feira e a gente vai estar ali juntinho com vocês. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui nessa live surpresa. Vou deixar salvo aqui também, quem quiser assistir depois, quem quiser encaminhar para alguém, se fez sentido para sua vida, manda aí. Ó, eu tô recebendo vários coraçõezinhos, muito obrigada. Clica no aviãozinho ali, encaminha para alguém também, tá? Beijo para vocês, fiquem todos com Deus.